A paz do Senhor Jesus Cristo, um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui para a nossa lição de número 11 da nossa revista, cujo título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Hoje a nossa revista anuncia que o segundo domingo é o dia do nosso pastor e nós queremos aí homenagear a todos os pastores que estejam nos ouvindo neste momento. Vocês são anjos de Deus colocados sobre as nossas vidas. Amém. E eu quero abençoar em nome de Jesus a todos vocês com as minhas orações. E gostaria também que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, porque hoje a nossa lição está baseada nos versículos de 1 a 4 e também Colossenses 1, de 9 a 12. Hoje especificamente, a nossa escola dominical se estende também a nós admarfianos, Nosso povo também estará assistindo juntamente conosco, pastor Marcelo, pastor Maurício, pastor Reginaldo, todos os obreiros, membros da Assembleia de Deus, Ministério Aliança Fiel, o qual nós amamos, aprendemos a amar, estamos juntos, amém? E a nossa igreja congregacional de Vila Brasil, com muito carinho, também participando desta aula de EBD. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã, porque nós acreditamos que sem a unção do Senhor, sem a presença poderosa, maravilhosa do Espírito Santo, não conseguimos fazer nada. Se a tua presença não estiver conosco, não nos faça subir daqui, já dizia Moisés na sua palavra. Eu quero orar, gostaria que você também orasse juntamente comigo, pedindo a presença poderosa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai querido e maravilhoso, eu estou, Senhor, na Tua presença agora, orando, Pai, por todas essas vidas que estão aí assistindo a nossa EBD, que a presença poderosa do Senhor esteja sobre nós. Verdadeiramente o Senhor tem sido conosco, tem sido fiel, tem estado sobre as nossas vidas, não tem deixado faltar a Tua presença maravilhosa, o Teu amor, meu Deus, como Tu tem sido bom para conosco nesses momentos, Senhor, tão difíceis de pandemia, com essa quarentena que já dura aí 3 meses, muitas vidas, Senhor, sendo afetadas, infelizmente, porém o Senhor tem nos conservado, tem nos abençoado o nosso povo, e nós continuamos firmes, Pai, na Tua presença, aproveitando esta oportunidade para nos aproximar mais e mais de Ti. Fica com cada um de nós, derrama sobre nós Tua unção, os corações, Senhor, que estão ouvindo agora essa escola bíblica dominical, este ensinamento, que recebam da Tua parte, que sejamos, Paizinho, graciosamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós a Tua unção. Amém. Eu gosto muito de cantar, antes de nós ministrarmos a escola dominical, por sugestão da nossa revista, hinos da harpa, mas hoje especificamente eu senti vontade de cantar o 186 da nossa harpa. Se você quiser nos acompanhar, esteja à vontade para louvar e bendizer o nome do nosso Deus conosco. Amém? Aleluia! Grande Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus reenviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Oh, glória a Jesus. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Graças a Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso. Andar com Ele por fé, não por vista. São os nossos objetivos, porque o Senhor tem sido muito bom, muito misericordioso para com cada um de nós. Que Ele acrescente a nossa fé nesta manhã, porque os dias são difíceis. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Canta comigo. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Brevemente o Senhor nos dará uma coroa, mas mais lindo, mais importante do que a coroa é o fato de nós nos encontrarmos com Ele na eternidade, daqui a pouco, quando Ele vier nos buscar. Aleluia! Mais uma vez, lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nosso textual, em Efésios 4, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. E a nossa verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. De fato, queridos, esses 3 atributos, eles precisam estar interligados. Não existe a menor possibilidade de ser uma coisa e não ser a outra. Você sendo humilde, você pode ser manso e ao mesmo tempo longo de ânimo, né? Que é o que quer dizer longanimidade. Tolerante.
E é preciso entendermos que uma igreja, para se manter unida, alinhada, idealizada com os mesmos fins, ela só pode se ela realmente desenvolver esses atributos. São o alicerce, são os alicerces, né? E vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios de novo 4, de 1 a 4, e depois Colossenses 1, de 9 a 12. Novamente, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Nós vamos entender o que é essa vocação, chamados para a vocação. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, de 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento. Nós temos 3 verbos aqui muito interessantes: agradar, frutificar e crescer. Se nós quisermos andar dignamente diante do Senhor. Verso 11. Corroborados, confirmados, comprovados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Verso 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então veja bem, a nossa lição de hoje, ela tem como pretensão dizer que a unidade da Igreja de Cristo é resultado desses 3 atributos: humildade, mansidão, longanimidade na vida daqueles que o servem, que servem ao Senhor, né? A gente vai tentar entender que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, que a mansidão produz crentes que promovem paz e conciliação e reconciliação entre os membros. E também frisar que a longanimidade, a tolerância, o longo ânimo, ele capacita o crente com as falhas alheias. Vamos guardar essa palavra, ok? É interessantíssimo. Nós temos a igreja como corpo de Cristo, e dentro desse capítulo, se você ler inteiro, você vai observar que ele fala a respeito dos dons, daquilo que existe dentro da igreja, né? Mas assim, os dons, por mais relevantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo. E se nós entendermos direito, né, se a gente analisar bem esse capítulo, vamos de fato compreender que o fruto, ele é muito mais importante, porque é a produção daquela vida com Cristo, daquilo que a gente vive com Cristo e que automaticamente a gente produz. E se a gente tem uma vida na igreja, uma vida eclesiástica, sem andar de acordo com os preceitos divinos, de acordo com os estatutos da Bíblia, nós não iremos produzir esses frutos. Isso é importante que nós entendamos. Veja bem, além das virtudes da individualidade evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade reverberam, confirmam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade de seu corpo. Lamentavelmente, nós estamos atravessando uma era, né, um momento atual
em que a igreja ela tem sobrevivido pelos cristãos que são maduros, que são realmente pacíficos e legítimos nessa unidade. Porque, infelizmente, nós temos também cristãos muito meninos que ainda conseguem, né, cometer erros absurdos, medíocres dentro da casa de Deus. E esta lição ela pretende ensinar sobre isto. Como é que a gente pode viver essa vida de comunhão, de unidade dentro da igreja com os nossos amados e queridos irmãos, se nós não tivermos essa perdão, se não formos humildes, se não desenvolvermos a mansidão e a tolerância uns para com os outros? Somos diferentes, muito diferentes, mas somos iguais na alma. O sangue que me comprou, comprou você, comprou todos nós. Diante do Pai, nós somos todos iguais. Então, por que nós fazemos as distinções? Então, assim, na semana passada, foi falado, né, a respeito de Paulo estimular aos cristãos a respeito da intercessão. Você viu lá no capítulo 3, versos de 16 a 21. Hoje, Paulo vai enfatizar a necessidade dessa unidade entre os crentes, no capítulo que a gente chama de capítulo 4, dos 16 versículos. E vão levar a igreja a viver em perfeita unidade. Tá? O primeiro capítulo diz: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre os irmãos. E a gente vai entender que humildade não é uma virtude ligada à aparência, né? À maneira de vestir, de se pentear, de se posicionar na fala, não. A humildade, ela é a essência mesmo, é o que nós somos, como parte do nosso caráter. O modo digno do viver cristão, a conduta geral do crente é o destaque dessa sessão, da sessão dessa carta. O apelo apostólico é para os crentes andarem de modo digno da vossa vocação. Que vocação é essa? A chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Nós fomos chamados, lembram da primeira lição? Nós fomos chamados muito antes da fundação do mundo para sermos eleitos, graciosamente amados pelo nosso Deus. Isto pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta essas 3 virtudes como sendo essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Aleluia! Então, assim, andar de modo digno. Nós precisamos orar e colocar diante de Deus o nosso caráter, para que ele seja aperfeiçoado, trabalhado pelo Espírito de Deus. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Não era uma coisa boa, né, antigamente, para os povos pagãos. No entanto, para Cristo, a humildade aparece como virtude, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui a gente vai vendo Jesus Cristo sendo o nosso principal modelo, a nossa referência. Se você for ler, né, Filipenses, e aí eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, está lá escrito que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus Cristo deixou a sua glória, né? Toda a sua realeza, toda aquela magnitude e soberania com a qual ele vivia, e veio estar entre nós na forma de servo, completamente entregue a viver essa vida carregando sobre seus ombros os nossos pecados. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, olha só, dando exemplo de humildade. Se você ler lá João, abra aí para mim, por favor, João 13,
né, de 13 a 15, eu estou abrindo aqui no meu tablet porque é mais rápido. João 13, verso 13 a 15, diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu sou o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus nos ensinando a sermos como ele. E não disse o contrário do que os discípulos disseram. Mas o Senhor não é mestre, não é Senhor? Sim, eu sou. Mas não é porque eu sou mestre e sou o Senhor, porque eu não posso lavar os seus pés. Então, como eu fiz, façam vocês também. Mas só que não é uma humildade, queridos, movida por uma falsa aparência. Não, de jeito nenhum. É uma humildade, né, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria que você atentasse e você abrisse também aí a sua Bíblia em Mateus. Mateus é lindo, né, essa passagem 23 e o verso 28, né, que diz assim: por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de hipocrisias. Essa é a nossa sociedade, a nossa igreja hoje, as pessoas em modo geral. A gente maquia, né? Maqueia, melhor dizendo. A gente demonstra algo por fora, que é a nossa aparência, que nos faz ser aceitos. E por dentro, na verdade, nós somos sepulcros caiados. Nós somos cheios de falhas, hipócritas, mentirosos, pessoas ruins que desejam mal, que invejam. E Jesus está nos chamando a atenção, aliás, o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção aqui para que a gente repreenda essa ação maligna, que a gente precisa entender a importância do outro. Em Filipenses 2,3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Queridos, é importantíssima essa palavra. Paulo está dizendo assim, olha só, por que você se gloria tanto com as suas obras, com os seus feitos, com o que você faz, com a sua bela voz quando canta, quando prega, ou quando você pratica solidariedade, você tira o que é seu, dá para o outro, faz questão que as pessoas saibam que você doou, que você deu. Tudo isso é lixo, tudo isso não vale nada se você não estiver fazendo com verdadeiro amor pelo outro. E logicamente que o nosso Senhor Jesus Cristo sabe disso. Ele sabe, ele conhece as intenções do nosso coração. Então, antes de nós fazermos tudo isso, de pregarmos, de cantarmos, de louvarmos, de demonstrar os nossos talentos de verdade, a gente precisa vasculhar e analisar, varrer do nosso coração sentimentos ruins que queiram fazer com que busquemos reconhecimento das pessoas, para que elas nos olhem como sendo pessoas mais especiais, superdotadas, mais especiais, diferentes. Na verdade, Paulo está dizendo o contrário. Olha, considere os outros superiores a si mesmo. Você olha para o teu irmão e julgue-o como sendo superior a você, que você é de menor importância diante dele. Esse é o segredo para nós vivermos bem, porque o que mais importa, queridos, é o que o Senhor pensa de nós e não o que as pessoas pensam de nós. Eu tenho observado, tenho orado, tenho buscado a Deus nesta prerrogativa. Senhor, não importa o que as pessoas vão achar sobre mim, se eu sou ou se eu não sou, o que na verdade eu quero é saber o que o Senhor pensa a meu respeito. O que o Senhor acha de mim? Se no meu coração estão os sentimentos que o Senhor gerou para mim. Aleluia! Então veja, que fique claro que Jesus, aleluia, e também o apóstolo Paulo dizem, ou pelo menos querem dizer, né, que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. É o contrário, queridos, nada de orgulho, nada de arrogância, nada de soberba, nada de nos considerarmos superiores. Nós, na verdade, estamos aqui, 2 Coríntios 12, né? A gente vai entender
e o verso 20, diz assim, olha só. Vamos de novo, né? 2 Coríntios 12, preste atenção que infelizmente eu errei aqui, peraí. 2 Coríntios 12 e o verso 20, agora sim. Diz assim, tenho medo de que quando chegar aí, isso é Paulo dizendo aos coríntios, né? Eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insulto, falatório, orgulho e desordem. Paulo estava preocupado demais com o comportamento que a igreja de Corinto estava desenvolvendo, a igreja de Corinto, melhor dizendo, estava desenvolvendo. Todos esses sentimentos ruins, né, são sentimentos que não coadunam com um servo de Deus que teme a palavra de Deus. Na verdade, na palavra nós temos uma postura, né, que favorece o bem da coletividade ao invés do egoísmo. Não pensar em nós mesmos, mas pensarmos no outro, no próximo. E você vê confirmado isso lá em João 17. João 17, se você puder abrir, é bom a gente abrir, né? Porque a gente está embasando a nossa lição nesta manhã. 21, diz assim, João 17, 21. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que sejamos completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Jesus sendo a ponte desta unidade. Quem vê a mim, vê o Pai, vê os meus. Então veja, se nós não estivermos nesta união, neste embaraço, neste alinhamento, nós não iremos mostrar Cristo para as pessoas. O mundo vai olhar para nós e não vai ver Cristo em nós. E isso é muito triste. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. 1 Coríntios 12, 25 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. É muito lindo isto, amados. Se nós não conseguimos observar os nossos irmãos e sentir a luta, a dor dele, então tem alguma coisa errada conosco. O nosso sono tem que ser tirado de nós quando nós soubermos de uma luta, de uma dor muito grande que pessoas estejam passando, que são membros do corpo, que nós também somos. Então veja, como é que este dedo pode se machucar, cortar e os demais e todo o corpo não sentir a dor? Se eu corto um pedaço deste dedo, todo o meu corpo fica febril. Porque está tudo muito interligado. E é exatamente esta unidade que Paulo está referendando para nós, está nos ensinando aqui, Jesus. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. Então, nesta manhã, nós somos necessitados do Espírito Santo para entender esse mistério. Em Gálatas 5,16 diz assim, andai em espírito, senão compreenderás andei em espírito e não vão cumprir os desejos da carne. Se nós aprendermos a andar em espírito, nós não vamos satisfazer a nossa carne, ou seja, pensar em nós mesmos e só voltarmos às questões que nos interessam. Se andarmos em espírito, com certeza, nossos corações se voltarão para questões do outro. E toda esta humildade que precisa ser gerada em nós
nós sabemos com certeza que só pelo Espírito. Presta atenção. Você não consegue isso em manuais, em cursinhos de capacitação, em livros de autoajuda. Nada disso, nada disso. Você só consegue desenvolver essa virtude da humildade pelo Espírito. Então, meu irmão, vai orar. Entra pelas madrugadas e vai clamar. Coloque-se diante de Deus em oração. Oh, Jesus. Afirme que, evidentemente, até o dia de nossa partida para a eternidade, necessitaremos melhorar. Que juntos possamos acolher e aprimorarmos mutuamente os nossos irmãos sem um ambiente de competições ou de julgamentos. Queridos, aqui eu paro para falar algo muito interessante, muito importante. Que todo juízo e julgamento seja retirado de nós. Nós temos muitas manias feias. Olhamos e julgamos e determinamos. É comum pessoas dizer, você vê isso nas redes sociais, você vê isso nos grandes sites, né, de relacionamentos e até mesmo em alguns que se dizem informativos. Fulano de tal perdeu a salvação porque fez isso, isso e aquilo. E eu costumo dizer, quem é que tem a chave do céu para dizer que fulano vai ou não para o céu? Só o Senhor Jesus. Ele é quem sabe. Eu não posso julgar as pessoas. É falta de cristianismo. É falta de Deus. Que nós possamos entender Jesus Cristo. A palavra dele diz assim, que que a vontade dele é que nenhum seja lançado fora. Nenhum. Que todos sejam salvos. Aleluia. Então, vamos deixar de lado a competição, as concorrências, os julgamentos. Eu canto melhor, eu tenho uma voz melhor, eu posso fazer isto melhor, porque o pastor não me chama, porque fulana não me alista para eu fazer isso ou aquilo, só chama Beltrano, Ciclano. Por que será? Queridos, o dono da obra é Jesus e ele dirige a sua igreja pelo Espírito. Se você se colocar na presença de Deus com os seus dons, com a sua disponibilidade, com o seu coração voltado para as coisas espirituais, você será aproveitado na obra sim, porque quem prepara, quem chama é o Senhor. Não espere isso do pastor. Na obra de Deus há lugar para todos, todos precisam trabalhar, todos podem trabalhar. Existem muitas coisas para se fazer na igreja. O problema é que a maioria das pessoas querem púlpito, querem altar. E as outras coisas que se faz na igreja não são para serem consideradas de menor importância. Meu Deus! Trabalhar para o reino envolve muitas coisas. Deus olha de cima e Ele contempla a sua obra inteira. Ele não olha somente para os que estão no altar, para os que estão lá no púlpito, mas Ele olha para a portaria, Ele olha para o berçário, Ele olha para a cantina, Ele olha para aquelas irmãs que limpam o templo ou os irmãos. Deus olha o todo e Ele ama a todos e Ele cuida de todos. Desenvolva esta humildade nesta manhã em nome de Jesus. No capítulo 2, para haver unidade é preciso mansidão. Falamos de humildade, agora vamos falar de mansidão. A virtude da mansidão possui crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de quê? De ternura, de gentileza, de cortesia, de paciência. Em 1 Coríntios 4, 21, mantenha a sua Bíblia aberta, já disse, né? 1 Coríntios 4, o verso 21, diz, aleluia, o que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? Paulo falando a Corinto, a igreja de Corinto, né? 2 Timóteo 2,25 diz lá, instruindo com mansidão
os que resistem. Paulo está dizendo o seguinte, olha só, não resista aos meus ensinamentos. Sejam mansos, sejam delicados, gentis, sejam pacientes, corteses. Gente, por que tanta dureza de coração? Por que tanta palavra áspera no trato para com os irmãos? E eu quero lamentavelmente dizer a vocês, quantas pessoas estão abatidas e até saíram do convívio eclesiástico porque receberam palavras tão duras. Não conseguem mais retornar porque não esquecem a forma como foram tratados. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Basta você ler Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações. Equilíbrio, por favor, Tito recomenda que sejamos moderados, equilibrados, nem muito nem menos, no ponto, no limite. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Tratar o semelhante com ausência de precipitações. Vamos observar mais. Vamos ser mais tardios no falar. Olhar mais com olhar de ternura, com amor, com misericórdia e demorarmos na fala. É assim que Papai do Céu quer nos preparar nesta manhã. Mansidão. Observe que todo manso, ele fala pouco. Ele está no meio de um grupo de 6, 7 pessoas e ele quase não fala. Ele é mais observador. E todo manso não diz que é manso. E todo humilde não diz que é humilde. O manso e o humilde, ele é observado. E ele é identificado como tal. Mas ele não sai dizendo que ele é humilde e manso. Porque o humilde e o manso, ele não fala, não precisa falar. As ações dele falam por ele mesmo. Meu Deus. Grandes exemplos de mansidão nós temos na Bíblia, Moisés e Jesus, Se você ler lá Números 12:3, eu achei lindo esse versículo, E era o homem Moisés mais manso que todos os homens da terra. Gente, essa reputação se deu em virtude de o legislador, quer dizer, Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando ele foi atacado pessoalmente. E pasmem vocês, ele foi atacado pessoalmente pelos próprios irmãos Miriam e Arão. Está lá escrito em Números 12, 1 e 2, se você quiser conferir. Eles falaram contra Moisés. E Moisés, segurou, aguentou. Por quê? Ele era manso. A própria Bíblia dizendo que ele era o homem mais manso naquele momento na terra. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Poxa vida, abra comigo aí Marcos 15, verso 4 e 5. Olha só o que diz a palavra. Então Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse nada e Pilatos ficou muito admirado com isso. Já pensou, queridos? Você sofrer calúnias de toda a natureza, xingamentos, palavrões, ferindo inclusive o seu caráter e a sua moral. E você aguentar quieto, sem falar nada, significa um temperamento controlado pelo Espírito, Segurar a onda, contar até 10, esperar. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias e adversidades. Jesus Cristo é a nossa referência. Então procuremos imitá-lo, ou pelo menos oremos e vamos pedir ao Espírito Santo que assim nos faça de igual forma. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição.
Oh, meu Senhor, perseguição, irmã Denise. Crentes passam perseguição por serem pessoas mansas, né? Ou até mesmo por causa das adversidades. Abra comigo em Romanos 12:12. Vê lá. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros na sua casa. Peçam que Deus os abençoe. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que o amaldiçoe. Geralmente não é assim. Quando pronunciam palavras horrendas a nosso respeito, a gente lá no coração, a gente pede vingança. Tomara que tropece numa pedra e caia. Tomara que bata com a cabeça. Tomara que dê tudo errado também. Esse é o nosso natural. É a nossa velha natureza falando mais alto. Sendo que nesta manhã o Espírito Santo está nos dizendo, nos ensinando, não revidem aos maus tratos sofridos. Não se apressem a emitir juízo. No mesmo capítulo 12, no verso 17, diz assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e acertarei a conta com eles, diz o Senhor. Veja, queridos, isso aqui é muito importante, muito importante. A vingança não nos pertence. A Bíblia diz que a nossa justiça, entre aspas, o que a gente considera justiça, é trapo de imundícia. Na verdade, o Senhor fará justiça por nós. Nós precisamos apenas esperar, aguentar. Porque Deus olha para nós e Ele vê como estamos sendo injustiçados, acusados de maneira inoportuna, falando inclusive mentira. A Bíblia diz inclusive, bem-aventurados sois quando mentirem, disserem todo mal contra vós. Nós somos bem-aventurados por isso, porque estamos sofrendo em nome do Senhor. E a esperar que Ele faça justiça por nós é o que Paulo está nos orientando aqui em Romanos, né? E olha também o que diz Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Se nós dermos vazão, espaço para esse sentimento ruim de ira, de vingança, de justiça entre aspas, nós vamos desenvolver uma raiz de amargura. E aí estaremos privados da graça de Deus, é o que Hebreus está nos ensinando. Não podemos nos deixar contaminar por esse sentimento ruim. Quando bater, a gente pede o Espírito Santo, Senhor, o escudo da fé, uma das armas espirituais de Efésios. Não deixa esses dardos entrarem no meu coração. Eu preciso amar este meu irmão. Eu preciso amar este meu irmão. Eu preciso entregá-lo diante do Senhor. Quantas perseguições a gente sofre de irmãos que nos invejam pelo chamado que nós temos, pelo trabalho que fazemos. Eu vivo isso às vezes na minha pele, queridos. E quantas vezes algumas irmãs ou irmãos chegam perto de mim: irmã Denise, como que você suporta isso? Não entendo. Eu digo simplesmente: não é de mim. É o Espírito Santo quem vai na minha frente. E Ele atende a porta quando chamam. Ele vai lá e atende. Ele fala por mim, Ele age por mim. Eu não sou nada, irmãos. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos qualifica. De nós mesmos nós não temos nada, exatamente nada.
Essa virtude não significa fraqueza, não significa que você é um bobão, porque você deixou que as pessoas fizessem o que quisessem de você, ou que você é inferior, nada disso. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Significa que você está equilibrado emocionalmente, que aquilo ali é um sentimento com o qual você já não se identifica mais, ficou lá atrás no seu passado, meu Deus. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e com a sua palavra. Observe agora, de acordo com Tiago 1:21, o que nós acabamos de falar. Veja, Tiago 1:21. Portanto, deixem todo costume imoral e com toda sua má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, assim, vamos deixar todos esses sentimentos ruins de lado, esses costumes horríveis de ficar falando mal dos irmãos na ausência deles, de ficar tecendo comentários, são má condutas. Isto não se encaixa mais com servos de Deus. Cuidado com a tua língua, cuidado o que você fala, com quem você fala, porque essas palavras elas vão chegar no ouvido de quem não deveria e a sua conduta ficará improvável. Você será uma pessoa má, comentada na boca dos outros porque você falou o que não devia ter falado. Então se reserve. Todos os pensamentos que você tem acerca de alguma coisa, se ficarem nos seus pensamentos, você não pecou diretamente. Eles estando aqui, você pode orar, você e Deus, para que o Espírito Santo de Deus limpe a sua mente e afugente de você esses maus pensamentos. Mas a partir do momento que eles passam pela boca, aí sim, eles vão produzir os efeitos negativos para o qual foram destinados. E isto não é legal. Entenda bem esta palavra nesta manhã. Meu Deus. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Você quer ter domínio próprio? Você quer vencer a sua própria natureza? Você quer enterrar esse velho homem que está dentro de você, que fica querendo que você promova a justiça, que você corra atrás daquilo que é certo, né? Buscando a conduta e convencer as pessoas da sua conduta? Entregue isso para Deus. Ele com certeza agirá em teu favor. Olha o que diz Romanos 8, verso 10. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Então, veja, é muito mais importante vivermos em Deus e fazermos aquilo que Ele nos orienta, mesmo que passemos por bobões, por inferiores ou por pessoas, né, que estão... A irmã Denise não é nada, por isso que ela não reage, não fala nada. Deixem pensar o que quiserem pensar a teu respeito. Repito, o que pensam de mim não é mais importante do que o que o Senhor pensa de mim. Eu estou preocupada com o que Ele vai pensar a meu respeito. Então eu vou pela palavra, vou procurar andar pelo Espírito. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Você precisa ser conciliador, promover a paz. Você fica sabendo de determinadas circunstâncias dentro da sua igreja e ao invés de você acabar com aqueles comentários, fazer com que eles parem ali mesmo, você dá sequência, você reproduz aquilo, você passa aquilo para frente. E aí você não é conciliador, você é espalhador de contendas. E isto abomina aos olhos de Deus. Leia 1 Pedro 2. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. E o verso 23 diz assim: quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Aleluia! Veja, este é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Tudo colocado aos pés
do seu pai. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar, quer dizer, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão e espírito conflituoso, o espírito conflituoso desapareceria. Não haveria mais fofoca, não haveria mais contenda, não haveria mais conflitos, acabaria tudo se todos nós buscássemos ser mansos. Em lugar de sentimento faccioso, de divisão, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Senhor, nos dá nesta manhã um espírito de conciliação, um espírito de pacificação. Meu Deus, estou me lembrando de Abigail, não é verdade? Abigail foi uma mulher que tinha ela tinha todos os motivos para deixar que Davi acabasse com seu marido, destruísse ele. Ele era um homem horrível, rude, grosseiro. Mas ela pensou nos seus empregados, ela pensou na sua casa, mas também pensou em Nabal. Ela não quis que ele fosse ferido ou morto. Ela o amava, era seu marido, mesmo com todas aquelas características ruins. Veja, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Eu tenho falado muito mesmo no nosso grupo de mulheres guerreiras sobre alinhamento. Vamos buscar nos alinhar, falar a mesma língua, buscar o mesmo propósito, debaixo de um mesmo Deus, com um só pensamento, um só alvo. Aleluia. Alinhamento. Amém? Terceiro capítulo. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do pecado. Meu Deus. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A nossa lição, ela traz como subsídio, a questão dos 4 temperamentos: melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Toda a igreja, todo o grupo, sociedade, lar, trabalho, são formadas por pessoas dentro desses 4 temperamentos. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isto, é muito interessante porque vai facilitar você a lidar com estas pessoas, para que você possa conhecer a natureza de cada um, porque nós não somos seres iguais, queridos, nós somos diferentes. E a gente está vivendo numa sociedade muito intolerante. Está faltando paciência, está faltando tolerância em nós. E a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa diversidade nas pessoas. Eu li um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Hoje ele já existe em PDF aí na internet, se você quiser baixar, procure, você vai encontrar. Quando eu li este livro, eu fui muito enriquecida com esse conhecimento acerca dessas 4 diferenças entre as pessoas: melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo. Meu Deus, quando você começa a saber sobre isso, você tem uma visão muito mais apurada sobre as pessoas. E aí você consegue compreender melhor essa natureza individual. E depois você encontra uma facilidade para lidar com o coletivo, porque você não é mais leigo neste assunto. É muito difícil lidar com as pessoas de uma maneira muito repentina, leiga. Procure saber, procure conhecer. Amém? Longanimidade é um fruto do Espírito também. Esse termo tem um sentido de paciência, tolerância, constância. 1 Pedro, aí se você puder, de novo, 3, o verso 20, não vai dar para eu ler todas as referências, porque já estamos há muito tempo aqui, Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água.
houve muita paciência e tolerância da parte de Noé enquanto construía a arca, né? Falando ali que o mundo seria destruído. Muitas pessoas ouviram e com certeza duvidavam, zombavam dele, não acreditavam. Mas ele ficou ali, ó, tolerando. Meu Deus, quanta paciência de Noé. E aí, no final, só 8, né, foram salvos. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. De novo, vamos para 1 Coríntios 6, um versículo bastante interessante, 6, de 1 a 6. Aleluia. Quando alguém de vós tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Preste atenção. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo é levado ao tribunal na sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Eu não preciso comentar essa referência, meu Deus. Eu só vou dizer uma coisa. Paulo está dizendo aqui que quando ocorrem casos sérios entre irmãos na igreja, que não devam se chamar juízes de fora para julgar causas entre irmãos. Causas entre irmãos devam ser resolvidas entre irmãos, entre o seu próprio povo. Busque a sabedoria em Deus e Ele dará, e aquele caso será resolvido. Mas quando um irmão coloca o outro na justiça, meu Deus, é isso que Paulo está criticando. Eu não vou falar mais nada, não preciso falar, não é verdade? Assim, suporte os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, porque o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. É só você ler Salmo 86, verso 15. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. E aqui eu só digo uma coisa: se faltam esses sentimentos de paciência, longanimidade, humildade, é porque está faltando o amor. O amor é a base. Acabamos de ver aqui o comentarista da nossa lição dizer: o amor é a base. Vai ler 1 Coríntios 13. Suportai-vos uns aos outros, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Vamos ver Atos 14, um exemplo, né, do que acabamos de falar aqui. Verso 22, 14 e 22. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Querido, se você quer entrar no reino de Deus, tem que sofrer. Esse é o caminho. Meu Deus, não tem outro caminho. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, com as provocações alheias e as atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. É o amor que falta. Se tivermos amor, suportaremos. Se tivermos amor, levaremos aquela carga, aquele fardo. E o fardo, ele ficará mais leve, porque tem amor. Por último, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito, que você vai ver lá em Gálatas 5:22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12 diz: portanto, tudo o que quereis que os outros vos façam,
façais a eles também. Quem é que gostaria de ser tratado com ódio, com inveja, com rancor? Quem de nós? Ninguém. Então por que tratamos assim as pessoas? Este é um princípio basilar. Vamos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados também. Damos amor, recebemos amor. Damos tolerância, receberemos tolerância também. Damos paciência, receberemos paciência. Mas se nós dermos a inveja, a maledicência, se nós intrigarmos, conflitarmos, nós receberemos a mesma coisa. O ódio serão nossas companheiras, né? Nossos companheiros. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, é o que diz 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Meu Deus! Então, queridos, para encerrar, né? O autocontrole é uma grande vitória pessoal. Esse controle, esse equilíbrio, a gente só consegue nos pés do Senhor através da oração. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. E às vezes não tem mais volta. Já foi. Quantas palavras você disse e já se arrependeu de ter dito, mas elas já foram ditas. Não voltam mais, não tem como você consertar. Então é preferível ter autocontrole, buscar esse autocontrole, esse equilíbrio emocional. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais, a humildade, não é, amados? A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere, concilia, né, na hora dos conflitos, e a longanimidade que suporta os erros, que perdoa. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Mateus 5,16, para encerrar, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aleluia! As nossas boas obras precisam ser vistas por nosso Pai. Ele está no céu e Ele será glorificado. Mas nós precisamos aprender. O Espírito Santo ministrou ao nosso coração esta manhã e nós entendemos verdadeiramente que precisamos modificar em muitas coisas, que estamos buscando esse aperfeiçoamento. Precisamos mudar, precisamos crescer. Precisamos verdadeiramente aprender com o Espírito Santo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Amém? Pai querido, Deus de toda glória, de amor, de bondade, coisa linda, Senhor, é a Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Eu quero orar, agradecer, Senhor, por essas igrejas estarem assistindo agora a nossa Escola Bíblica Dominical, a Congregacional de Vila Brasil e a Assembleia de Deus Ministério Aliança Fiel, Pastor Manuel, Pastor Marcelo. Bênção, Senhor de Deus, para a minha vida. Eu quero orar, Senhor, para que nós possamos aprender com o Teu Espírito Santo a desenvolver, Senhor, a humildade, Senhor, que estabelecerá a unidade no meio da igreja, Jesus. A mansidão para poder conciliar as pessoas na hora do conflito, Pai. E a longanimidade, Senhor, para liberar perdão, para, ó Deus, estabelecer, aleluia, a paz entre aquelas falhas humanas, tirando de nós todo o juízo, Senhor, fazendo com que consideremos o outro superior a nós mesmos. E, Pai, para tudo isso é preciso o amor, e o Senhor pode ministrar este amor em nosso coração. Nós oramos, agradecidos ao Senhor por mais esta ministração e pedindo que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.
Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, nos orientando em cada palavra que sair da nossa boca. Deus nos abençoe e nos guarde. Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Amém? Esteja com o Senhor durante todo este dia, tenha um dia abençoado. E não esqueça desta palavra ministrada hoje no seu coração. Amém.